Muitos animais acham que o momento de refeição, ele pode ser uma despedida. Então, quando ele vai colocar comida para mim, ele vai precisar sair. Ou então, quando ele vai colocar comida para mim, é o momento que ele já vai me trancar no quartinho para eu dormir, ou porque, enfim. E como que o profissional, né, então, ou o médico veterinário, ou o zootecnista, ele pode identificar essa relação? E qual seria o papel da nutrição no manejo desses distúrbios de comportamento, em especial os alimentares? Bom, geralmente, né, além da obesidade, por exemplo, tem muitos problemas gastros. Então, entra aí o campeão gastrite. Ou porque o animal come muita besteira, besteira que eu me refiro a alimentos processados humanos, ou então ele fica muito tempo sem comer. E aí isso gera diversos fatores, né? Ele começa a ter vômitos com maiores frequências, o animal já para de comer, ele sente dor, ele sente desconforto, às vezes um refluxo, então ele vai parar de comer, né? E depois disso também tem a falta de ingestão de água. Então, o tutor acha que deixando uma vasilha lá 3, 4 dias de água parada é o suficiente, mas não é, né? Às vezes o animal ele tem constipação, às vezes ele defeca, mas com muito desconforto e às vezes até com um pouco de sangue, e isso também por falta de água, né? E por aí vai. Quando a gente faz essa triagem nutricional, a gente sempre pergunta, por exemplo, sobre fotos do cocô, que é normal, né? Às vezes o tutor ele fica um pouco assim, não, isso quer foto do cocô? Sim, porque o cocô ele fala muito sobre o animal, né? E também a quantidade de micção durante o dia. Ele faz muito xixi? Pouco xixi? Qual a tonalidade? Ele sente desconforto? Então, por aí vai. Principalmente gatos, né? Eles são muito sensíveis na parte de xixi, né? Então, qualquer coisinha já está obstruído, aí já tem que entrar com ração de extrato urinário, é o caos. Então, a gente sempre tem que dar foco para a rotina do tutor, né? Então, a gente consegue associar junto, quanto a traços de comportamento mesmo do animal. Vive com um animal a mais? Tem alguma criança dentro de casa? Existem muitas pessoas que frequentam, e às vezes tem animal que ele não vai comer, ou ele não vai fazer xixi, porque tem pessoas, por exemplo, a casa está em construção, os pedreiros estão entrando e ele vai se negar a fazer xixi. E aí vai só piorando. Então, a gente sempre tem que fazer essa associação, né? Os sintomas, a rotina do animal e ao comportamento dele também. Tá, ainda sobre essa parte, né, dos distúrbios alimentares, dessa alteração aí de rotina dos animais, de que forma que a gente pode otimizar a ingestão do alimento, a ingestão de água e, consequentemente, o manejo de peso, que você já comentou que é um dos seus, né, top 5 aí dos atendimentos, seria a parte de manejo, né, do peso do animal. Olha, a gente sempre tenta associar isso a brincadeiras e forma lúdica, né? Por quê? Muitos animais acham que o momento de refeição, ele pode ser uma despedida. Então, quando ele vai colocar comida para mim, ele vai precisar sair. Ou então, quando ele vai colocar comida para mim, é o momento que ele já vai me trancar no quartinho para eu dormir, ou porque, enfim. Então, a gente tenta criar uma conexão com o animal nesse horário. Então, o que a gente faz? A gente sempre tenta colocar um enriquecimento ambiental aí. Nossa, ele não quer comer. Você já tentou fazer alguma brincadeira diferente? Um forrageiro de garrafa PET, de tecido para ele procurar? Ou então brincar mesmo? Por exemplo, você vai pegar a bolinha, a gente está brincando do nada, você tira um pouco de ração e vai dar para ele, e ele consegue atingir, né, aquela necessidade diária de alimentação. Ou então a gente acaba associando a água de coco, que ela é uma ótima aliada, geralmente os pets gostam. Então, você coloca um pouco de água de coco na água natural mineral mesmo, você consegue dar aquele paladar, né, diferente, um cheiro diferente. Geralmente eles gostam. Ou associar a outros fatores, por exemplo, você consegue pegar a ração, congelar ela dentro de um potinho de água, em dias muito calorentos, por exemplo, oferecer para o pet. Ele vai se distrair ali lambendo, mas ele vai conseguir ingerir água também. E por aí vai. Então, o importante é sempre estar de olho para gatos. É muito importante ter bebedouro. Se você tiver mais de um na casa, é ótimo. Porque eles não vão beber água porque eles estão com sede. Eles vão estar passando lindamente pela sala e vai, um bebedouro, vou tomar uma água. E eles são muito assim. Eles dormem o dia inteiro, eles brincam quando querem. Aqui mesmo, eu tenho uma gatinha. E assim, ela chama para brincar, ela dorme muito,
magicamente, durante o dia, ela está passando pela sala estratégica, do quarto do corredor para lá. Então, ela vive passando. Ela sempre para tomar água. Então, é sempre bom estar de olho, principalmente, se o animal está fazendo xixi. Então, se o xixi tá bom, a hidratação tá ótima. Se o animal não tá fazendo tanto xixi assim, é importante prestar um pouquinho mais de atenção. E o enriquecimento ambiental que você citou aí, a gente hoje tem utilizado ele bastante para vários tratamentos, né, ou mudanças aí de comportamento do animal. Então, eu sempre comento, né, que o paciente, né, que não faz exercício, a gente tem aí hoje algumas formas de enriquecimento ambiental que dá para ele fazer exercício, movimentar, né, se alimentar movimentando, o paciente come, né, de forma muito rápida, não mastiga, então também a gente pode utilizar aí, né, o forrageamento, pode dar uma dificuldade para ele se alimentar, até para ele comer melhor. Até a mesma mudança do tipo de comedouro. Hoje a gente tem alguns comedouros aí mais específicos, né, nesse caso aí do animal que come muito rápido, né, não mastiga. Então, eu gosto bastante de enriquecimento ambiental, é uma modalidade que eu uso bastante, tanto na parte, né, de nutrição, quanto na parte do manejo diário do animal. E gatos em especial também. Né, os gatinhos a gente tem que sempre observar, e o tutor de gato, ele precisa entender, literalmente entender o gato, porque o gato mia, e eu observo isso muito, né? Cada gato ele vai indicar alguma coisa pelo miado dele, pelo comportamento. Então, e o dono de gato, ele sabe, eu sou gateira, eu conheço todos os miados do meu gato, eu conheço até os olhares dos meus cachorros, eu sei o que eles querem. Então, assim, eu É observo verdade. bastante. Né? A gente tem que literalmente ler o nosso animal de estimação. E aí, vamos, né, continuando aqui com o nosso assunto, qual que é a importância, né, de uma dieta balanceada e adequada? A gente sabe, assim, que dentro, né, dos cães e gatos, cada um tem um tipo de comportamento, né? Então, o cão tem um comportamento alimentar X, o gato tem um comportamento alimentar Y. Então, qual que seria, né, a importância dessa dieta balanceada e adequada às espécies para modulação desses comportamentos específicos? Em especial, a reatividade, ou seja, né, para quem não lembra, né, a reatividade é o que a gente, né, é o novo termo que a gente usa para agressividade, a hiperatividade ou mesmo a letargia nesses animais, aquele animal mais lento, mais devagar. Como que a gente pode, né, utilizar a dieta nesses casos? Aqui eu tenho gato, né? Eu não tenho cachorro. Eu tive outros cachorros, né? E tudo mais. Também conheço o comportamento. Mas o gato em específico, ele não vai comer a quantidade de alimento que você der no momento. Então, por exemplo, você tem 120 gramas daquela alimentação para fornecer para ele. Cara, tu vai ter que dividir em 4, 5 vezes no dia, de pouquinho em pouquinho, porque aqui é certinho. Ao acordar, perto do meio-dia, porque o animal, ele também aguarda você para essa conexão. É uma conexão, um momento de conectividade mesmo com o tutor, a alimentação. Então, se você perceber que às vezes você senta para almoçar, para tomar um café em família, para jantar, e ele está pedindo, ele só quer participar. Testa colocar um desses horários de refeição no horário que você come. Cara, é perfeito. Ele vai só te pedir, ele vai comer e ele vai se aquietar. Pronto, ele não vai ficar pedindo a sua comida, né? Os gatos, em específico, eles comem, né, várias vezes, de pouquinho em pouquinho. Não adianta você colocar muito, ele vai deixar ali. E é até arriscado, né? Deixar o alimento ali. Animais que eles são um pouco mais lentos, geralmente também está associado àquela atividade sênior, né? Os animais que eles são mais velhinhos, eles vão comer mais devagar, muitas vezes não têm muitos dentes. Então, é sempre bom você, às vezes, umedecer a alimentação, se for um animal sênior, né? Umedecer a alimentação, tá ali junto, porque eles são animais que precisam de atenção maior, né? Outros animais, eles já comem, como você falou, desesperadamente, né? Então, é aquilo, comedouro lento, colocar de pouquinho em pouquinho também funciona. Coloca um pouco, observa, ele vai comer, é isso, coloca mais um pouquinho. E até ele comer, ele entender que a comida não vai sair dali. Isso também está associado a muitos animais SRD, né? Porque eles vêm da rua, eles acham que não vão ter mais alimento, então o quanto eles puderem comer, passar a ser aquilo, eles vieram da rua.
eles não sabem se vai ter outro horário de alimentação, entende? Então, muitos deles comem o máximo que conseguir até passar mal. Então, é sempre bom também, eu sempre dou como um conselho, né, para os tutores que têm esses comportamentos dos animais muito aflorados, que eles têm realmente problemas. Falem com o adestrador, de verdade. Isso acaba facilitando muito, né, a rotina. Então, tem muitos animais que, até mesmo a gente, né, fica extremamente estressado quando não come. Então, você deixar o seu animal por jejum, ou porque você leu na internet muito tempo sem comer, porque ele é um animal de raça de porte grande, e porque ele precisa de, sei lá, densidade muscular, tem tantos outros termos que usam na internet, né? Não vai adiantar, você vai estressar o animal. Isso tem várias consequências, né? Queda de pelo, cocô com muco, vômitos, até torção gástrica, porque o animal, você deixa ele em atividade física intensa, ele vai comer muito rápido e depois ele vai tomar água muito rápido, ou você chega do exercício e já vai dar água. Isso tem diversos problemas. Então, acredito que cada raça tenha o seu time, né? Cada espécie. Então, é sempre bom ficar de olho.